podcast Ser Empreendedor. Sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Ser Empreendedor. Hoje, neste episódio, nós conversaremos sobre os desafios das microempresas no cenário regional convencional. Para isso, trouxemos a ilustre convidada Brisa Campos, mentora revolucionária de negócios que atua há 10 anos no mercado e tem um famoso clube de negócios Brisa Campos aqui em Taubaté, que conecta empreendedores de todo o Brasil e do mundo. Seja muito bem-vinda, Brisa. Muito obrigada, estou muito honrada com o convite e feliz em poder contribuir. A gente também está muito feliz. Bom, esse tema de hoje é um tema extremamente relevante para o Vale do Paraíba, né? E nós sabemos que uma das maiores dificuldades assim dos microempreendedores é terem acesso às informações e a outros microempreendedores quanto às suas dificuldades no início, de como alavancar. E eu queria iniciar esse nosso bate-papo perguntando quais seriam os principais desafios na sua visão como mentora que a maioria das microempresas passam ao tentarem se estabelecer nesse cenário regional convencional no Brasil e especificamente também aqui no Vale do Paraíba. Eu acho muito importante, Júlia, você trazer esse ponto da dificuldade que esses empreendedores nascentes eles têm de conexão com outros empreendedores, porque conhecê-los, né, ser conectados a eles é um grande diferencial, porque essa troca de network, principalmente falando agora de uma cidade menor aqui dentro do contexto do Vale do Paraíba, ela enriquece, né, essa troca de network enriquece mesmo o acesso ao conhecimento e algo que é tão fundamental hoje para os clientes, para a fidelização desses clientes, que é estabelecer uma conexão emocional. Dentro aqui da nossa região, o boca a boca, a oportunidade de fidelizar esses clientes, ele vem muito do contexto do relacionamento. Então, de fato, há o desafio de limitação, tanto a recursos financeiros, quanto para ter acesso também, de fato, a uma equipe que consiga fazer um marketing de qualidade, né? Os desafios são muitos, mas as oportunidades também. E foi bem pensando nisso que eu criei mesmo um clube de negócios, que a ideia é trazer essa conexão e capacitação de empreendedores para essa jornada, para que essa jornada seja mais leve possível e transformadora. Legal, Brisa. Você falou do clube de negócios, eu sei que é um sucesso, já fui um dos participantes também do clube, eu sei o quão legal é. E eu queria saber, o marketing e as vendas humanizadas, elas acrescentam em uma empresa, a gente sabe que acrescenta muito para uma empresa, e eu queria que você falasse sobre a sua visão, o que é esse marketing humanizado, que eu acho que tem muita gente que ainda confunde a humanização do marketing, né? Muita gente acaba confundindo esse termo, então eu queria que você me dissesse o que isso acrescenta e agrega numa microempresa nesse cenário regional E o que é está de falando. fato, né? Porque muitas vezes as pessoas nem entendem o que é e acabam aplicando conceitos e estratégias que não tem nada a ver. A humanização é algo muito falado quando as pessoas querem trazer e construir uma ponte entre a marca, a empresa e o seu público e a comunidade. E isso acabou banalizando num termo de comunicar amadorismo. Né? Sempre pensando, pessoas conectam com pessoas compram de pessoas, então as pessoas pensavam que elas precisavam comunicar um amadorismo para de fato se conectar com a audiência e se distanciando do profissionalismo que é tão importante para que você se destaque em relação aos seus concorrentes. Uma venda humanizada, uma empresa que pratica ali um marketing humanizado, é uma empresa que está preocupada também com a transformação da própria comunidade, que entende seus clientes mesmo como humanidade e o quanto ela consegue contribuir com o seu produto ou seu serviço para a transformação da sua comunidade, principalmente falando de comunidade local. É importante que não se comunique somente a empresa como uma marca, como um logo, mas que isso traga também a personalidade do próprio dono. Eu entendo que o nosso negócio ele é sempre um reflexo de quem somos. E é importante saber equilibrar a qualidade do nosso trabalho com a habilidade de comunicar o valor ao mundo, né? Uhum. Então, a gente tem trabalhado com microempresas durante esse semestre todo, né, na faculdade, no ano passado também, e uma das maiores queixas deles, né, é essa conexão mesmo que eles têm com o cliente na parte de marketing, porque muitas vezes eles não sabem como ter essa conexão, como atingir essas pessoas de uma forma que não fique aquela coisa travada, robótica, querendo sempre vender o produto e, como você disse antes, né, criar de fato essa conexão, aproximação
com o cliente que faz toda a diferença, principalmente num mercado regional que muitas vezes é limitado, né, como você mesma disse. Porque, assim, uma das queixas, né, que a gente mais ouviu durante essas nossas pesquisas foi mesmo essa questão de já existirem eh, nichos nesse cenário, né, muito estabelecidos, e quando chega uma novidade, muitas vezes eles não têm espaço e nem voz por já estarem acostumados com certo modelo, por mais que seja melhor, né, este que vem a vir. E pensando, Mas por isso, Júlia, só contribuir aí, que é claro. importante a importância das empresas nascentes elas chegarem com inovação. A inovação não é fazer algo diferente, é encontrar um novo jeito de fazer algo, Uhum. né? E dentro desse contexto de analisar assim os seus concorrentes para que você consiga se destacar, é importante que o empresário busque também o autodesenvolvimento e esse autoconhecimento para que ele consiga transmitir a sua essência para o seu negócio. Só dessa forma ele consegue encontrar ali o seu ambiente e pessoas que vão se conectar com a sua essência. A gente sempre vai atrair, enquanto empresário, enquanto dono do nosso negócio, pessoas que pensam semelhantes a gente. E existe esse mercado aí que ele é pouco explorado, mas as pessoas hoje estão buscando conexões genuínas. E isso talvez não seja possível ali estabelecer com empresas que já estão há muito tempo dentro do mesmo modelo de negócio. Ela já tem os clientes ali que são conectados a ela, mas sempre há espaço para inovação. Uhum. Ah, é muito bom saber disso. Acho que é até motivador, né, para quem está assistindo, encontrar um conforto aí de reconhecimento mesmo nessa situação. E pensando nisso, eu queria saber um pouco, quando a gente fala, né, eu falei agora que existem já muitas empresas e que às vezes parece que não tem espaço para crescimento nesse cenário, mas o que que, por exemplo, né, uma identidade visual, um rebranding, uma narrativa, como você mesma disse, contando a história ali daquela marca, daquela empresa, o porquê isso é tão importante para se estabelecer regionalmente? Eu penso que isso é muito importante quando ele é aplicado de forma correta. Que o empreendedor ele não pense só em trazer o seu gosto pessoal ou o que ele vê como visão de negócios para uma identidade visual ou para uma narrativa, mas que ele estude de fato o seu público-alvo, o seu perfil de cliente ideal e consiga encontrar uma conexão, uma ponte perfeita entre quem ele é e como ele quer comunicar o seu valor e como esse cliente vai perceber o valor dentro dessa empresa. Identidade visual traz muito nesse destaque, né, em relação às outras, consegue se destacar em relação às outras empresas, traz muito a sua voz para o mundo, a forma como você comunica, qual solução você vende, e o rebrand e a narrativa, ela é importante para envolver o seu cliente, né? Você consegue estabelecer de fato uma conexão profunda, que as pessoas elas não compram um produto ou um serviço, elas compram de fato uma causa. E hoje as empresas têm se destacado muito na construção até da sua própria comunidade, né? Nós falamos sobre comunidade de uma forma geral, mas o que o empreendedor tem feito hoje para conectar os seus clientes, não só conectar os seus clientes ao seu produto ou serviço, mas conectar um cliente com o outro. Isso é, de fato, vender uma solução por completa, né? Não somente um produto ou um serviço. Hoje consegue se destacar, sobretudo em relação à concorrência, quem consegue mesmo vender a sua própria narrativa. Sim. Ô, Brisa, eu vi que você citou também sobre relacionamento, né? Que é uma coisa, hoje em dia, muito importante entre empresa e cliente final, né? E eu acho não, é muito diferente esse relacionamento que uma empresa fora aqui desse âmbito regional, por exemplo, São Paulo e outras grandes capitais, é muito diferente o relacionamento que essa empresa tem com uma empresa aqui do Vale, Taubaté e região. É, e dentro disso eu queria saber como que é a questão de clientes aqui no Vale do Paraíba, já que isso tipo, já é uma coisa difícil, né, da gente conquistar novos clientes. E eu queria saber assim, qual que é a principal diferença dessa relação de consumidores e empresa num cenário regional grande, né, São Paulo e Urbano, capitais, né? isso. E aqui no Vale e região. Eu penso que as empresas aqui do Vale e região, elas têm muito medo, pelo que eu percebo também dentro do meu trabalho, né, atuando como mentora de negócios, o medo que as empresas têm de prospectar clientes.
de prospectar novos clientes, a sensação, sempre como todo mundo já se conhece, são pessoas que se conhecem há muito tempo, há sempre aquele medo de pensar assim, ai, será que eles estão pensando que eu não estou vendendo, por isso eu estou fazendo essa ação promocional? Será Uhum. que eu estou buscando cliente, eles estão pensando que eu não tenho cliente nenhum? E o medo de incomodar o meu cliente com uma campanha, ao enviar um WhatsApp, ao enviar uma mensagem, ao enviar um direct, será que eu vou ser mal visto? Será que eu vou ser mal visto pelo meu concorrente? Será que vou ser mal visto pelo meu cliente? Enquanto as outras empresas não têm nenhum receio quanto a isso. Eu Sim. compro de uma determinada marca, eu recebo SMS todos os dias, falando, olha, temos uma ação. A gente vê isso dentro até do próprio empresas de alimentos, iFood, por exemplo, De empresas grandes, né? grandes, Sim. se empresas grandes estão buscando novos clientes ou buscando perpetuar sua relação com o cliente, aprofundar sua conexão com o cliente, porque nós, que somos menores, que concorremos não só com outras empresas ou negócios locais, mas também com grandes centros, não podemos Sim. fazer isso, né? Eu acho que é Uhum. um momento de o empreendedor olhar com mais garra para tudo que ele pode conquistar e menos para o lado. É sempre olhar para o lado para se inspirar e para se conectar, mas olhar sempre para frente no contexto do que ele pode alcançar. Sim. Eu vejo isso muito comigo mesmo, né? Eu antigamente era uma pessoa que me comparava muito, eu como empresa, né? Me comparava muito a outras marcas, tinha medo do que os outros iam pensar, por exemplo, em questão de colocar preço numa mercadoria, né? Com medo do que meu concorrente vai achar, porque ele vai saber do que eu, né? Parece que é um segredo hoje em dia e eu acho que a gente expor isso e ter esse relacionamento mais próximo também, né? Literalmente, acho que dar a cara a tapa, acho que faz muita diferença, né? Isso é um desafio, Matheus, e também é uma oportunidade, depender do ponto de vista. A gente sempre vai olhar pela perspectiva que a gente escolhe e também a partir das nossas próprias crenças. Uhum. Então, isso pode ser visto como um desafio, pensar, o meu concorrente vai olhar o preço que eu estou praticando. E quando a gente fala de contexto de regionalidade, o mesmo concorrente que está ali te assistindo nas redes sociais, você vai ali na padaria e você encontra a pessoa ali. Então, o medo de ser julgado, né? Mas isso também pode ser uma oportunidade, porque é a oportunidade que você tem de se destacar. Uhum. Talvez você tenha, o empreendedor nascente, né, ele tenha poucos recursos para se destacar ou competir a própria narrativa, o marketing ou campanha com grandes empresas, grandes centro, né? Mas fica muito mais fácil ele se destacar em relação ao seu concorrente quando ele tem práticas que de fato vão fazer diferença para o negócio dele, isentando as suas próprias emoções das Sim, suas estratégias, né? Sim, nossa, exatamente. essa questão de medo é outro tema, assim, que eu acho que é o principal de qualquer microempreendedor, eh, em cidades menores, né. Taubaté está crescendo bastante, mas ainda assim, nessa visão mercadológica, a gente enxerga muito medo nas empresas de mostrarem esse diferencial. Elas acabam adaptando muitas vezes o que elas vendem, seja produto ou serviço, né, àquele mesmo padrão, achando que vai conseguir, eh crescer seguindo, digamos assim, a receita de bolo. É. E esse, acredito eu acho que você pode confirmar ou não, é um dos maiores erros, porque vai acabar que, de fato, você não vai ter nenhum diferencial para conseguir alavancar seu nome, sua marca, né, nesse contexto. É por isso que é importante ressignificar o contexto de o que se entende por sucesso de uma marca. Uhum. Talvez para uma marca seja sucesso ser campeã de vendas, enquanto para outra seja sucesso ela estar sendo referência para outras empresas. Então, o contexto de sucesso ele precisa ser ressignificado e o contexto também de resultado precisa ser ressignificado, porque pode ser que uma empresa ela esteja se destacando, seja em resultados ou em vendas, e a outra queira ali abandonar a sua própria narrativa para seguir a narrativa do outro, pensando que o resultado vai ser o mesmo, né? Uma coisa que eu tenho aprendido assim, e foi até uma recente descoberta, é o quanto o nosso medo não é de dar errado. A gente tem medo do dar certo que nos lança para o desconhecido. Nossa, eu Quando- ouvi isso hoje, hoje ou ontem no seu story que você falou, achei sensacional. Arrepiei. É. Mas essa é a verdade, porque hoje, se o empreendedor está numa estaca zero e ele inicia um novo negócio, e o negócio não dá certo, não frutifiquei nisso, ele vai voltar à estaca zero. É o mesmo lugar onde ele estava. E esse é um Uhum. lugar bem conhecido. Para quem tem medo de iniciar ou nunca iniciou. Para ele é um lugar confortável, já sei lidar com isso, porque Sim. esse é o lugar onde eu vivo.
Mas o medo de dar muito certo, do quanto isso vai ressignificar e transformar as minhas relações pessoais também, é algo que nos lança mesmo para um desconhecido e que nos dá medo. E o medo, se eu prosperar muito na minha empresa, vamos falar agora do exemplo do Matheus. O medo, e se eu começo a aparecer nos stores e dá muito certo e as pessoas vão ficar apegadas à minha imagem, eu vou saber lidar com essa responsabilidade de ser referência para os outros? O quanto isso vai pesar para mim dentro do meu contexto familiar? Será que eu, me destacando como mentora de negócios e todas as oportunidades que surgirão, como viagens, isso vai me deixar numa posição, talvez na minha família, de um pouco de uma mãe ausente? Eu quero lidar com isso? Eu quero lidar com sendo vista como uma mãe ausente, sendo julgada pela sociedade? Isso é que trava muito o empreendedor de crescer. O medo de dar certo e o quanto a vida dele vai ser transformada a partir disso. Brise, você acha que isso pode ter relação com ego, por exemplo, da pessoa, no sentido da pessoa ou da empresa até mesmo? Por exemplo, você me citou o meu exemplo de tenho medo de aparecer no story ou não, mas aí fui lá e acabou não dando certo e o medo da frustração, ou então de uma empresa, por exemplo, que hoje em dia acho que uma métrica muito avaliada é curtidas num post, por exemplo, eu postei uma foto lá, eu só tive 3 curtidas. Você acha que isso tem relação com ego mesmo de medo em relação Eu entre... acredito com que seja a expectativa e a comparação. Porque é sempre você que está no capítulo 1 comparando o seu resultado com quem está no capítulo 100 da jornada sim. empreendedora. Então, você iniciar com a expectativa da comparação de quem já está nesse mercado há muito tempo. Então, isso é que atrapalha muito. E também o julgamento, principalmente das pessoas próximas. Sim. Veja por mim, né? Eu sou uma mentora de negócio, eu atuo principalmente com o público feminino, e são mulheres que estão ressignificando a vida após a maternidade, iniciando a jornada empreendedora, talvez não tenham tido ainda os resultados satisfatórios, e no momento que eu estou ali numa reunião de vendas, em que eu apresento a minha mentoria, o que eu digo a ela? Que ela vai ter muito resultado, que ela vai ter conquistar independência financeira, muitas estão ainda, né, ali naquele pós-maternidade, em que vai ter que ressignificar a carreira, ela vai ter independência financeira, vai ter liberdade. Eu, dentro da minha imagem, do meu posicionamento, represento uma mulher empoderada, é isso tudo que eu vendo. E a mulher que está nessa situação, que se sentindo até vulnerável, ela olha e fala, é isso que eu quero, é isso que eu quero comprar. E quando ela chega em casa, talvez, será que é isso que o parceiro quer para ela? O parceiro quer que ela seja independente financeiramente dele e que rompa ali aquele cordão de dependência? Ele quer que ela tenha sucesso nos negócios, ou que ela seja reconhecida como uma mulher empoderada, ou ele quer que ela seja vista como alguém que é um pouco ausente na maternidade. Sim. Aí entra a pessoa naquele conflito do que é realização pessoal e profissional. Por isso que eu vendo dentro da minha mentoria a narrativa de que é possível conciliar maternidade e empreendedorismo e que não tem como você ser 100% realizada profissionalmente se isso não for uma busca de uma realização pessoal para você. Nossa, Sim. você falando isso agora, eu acho que deve te remeter também a, né, como eu disse, a gente, durante esse semestre, ano passado, fizemos várias pesquisas para a formatação de todo o nosso trabalho, tanto escrito quanto agora que a gente está tendo desse podcast, né? E uma das queixas que a gente encontrou muitas vezes foi do apoio familiar. Por isso que a gente até quis trazer aqui esse da rede de apoios, que no caso você muito bem citou, que você oferece nas mentorias, né? Porque a questão de apoio, não só familiar, Emocional. também A emocional. falta do apoio emocional, Júlia. Por isso que isso é tão importante de desenvolver e por isso que dentro do meu clube de negócios a gente mescla assuntos técnicos, né, ou de vendas e estratégias com autodesenvolvimento. Não tem como você evoluir só em resultados técnicos se você estiver ali por dentro sem apoio emocional. E o apoio emocional é o que falta dentro da família. Eu já quase chorei numa mentoria sua com É. você. O apoio técnico, a pessoa tem muitos recursos para buscar. Ela tem acesso gratuito a curso, seja pelo Sebrae ou ali no próprio YouTube, ela consegue esse apoio técnico. Mas só o apoio técnico, isoladamente, ele não é suficiente para levar uma pessoa do ponto A ao ponto B. Ela precisa também dos seus oferecer próprios estímulos para a sua motivação ou ser impulsionada por alguém. E esse alguém nem sempre está dentro do contexto familiar ou o ambiente em que vive. Não é possível falar sobre empreendedorismo sem falar sobre mudança de ambiente. Nós somos altamente moldados ao ambiente que a gente está e ele fomenta em nós a vontade de crescer, de acelerar, ou pode ser um ambiente limitador. Eu gosto de dizer que se você está num ambiente em que você não é inspirado a crescer, você não está dentro de um círculo, você está dentro de uma gaiola. Nossa, e sim, hoje em dia, né, acredito que
É uma pauta extremamente relevante falar também, porque a gente vê que as pessoas, como a gente já até citou aqui por cima, né, estão querendo resultados imediatos. Essa coisa do imediatismo, do agora, do não posso perder mais tempo. Muitas vezes esquecem, né, dessa parte de passo por passo, uma escadinha até alcançar, seja qualquer resultado que a pessoa esteja tentando conquistar, né? E aí, eu queria saber, no seu ponto de vista, né, quais seriam, digamos assim, os primeiros passos no sentido de paciência que a pessoa tem que ter no início. Eu digo isso voltando até em relação um pouco a conexões, porque muitas vezes a pessoa quer começar ali num nicho mais desconhecido e ela não tem muito com quem falar e acaba desistindo só porque não quer correr atrás, às vezes, de alguém para ir começar a crescer, né? Então, essa questão de primeiros passos, digamos assim, você teria algo a complementar para alguém que está perdido, do tipo, mas eu não sei nem por onde. É importante, dentro desse contexto, buscar referências. E buscar referências acessíveis. Hoje a gente tem como muito limitador de busca os grandes players do mercado. Os grandes players do mercado falam que você vai ter o resultado ali de 6 em 7. Você vai iniciar no digital e você vai faturar milhões em 35 dias. Então, quando a pessoa entra nessa busca e ela não alcança esse mesmo resultado, ela se sente muito frustrada. Ou pensa que ela está no nicho errado. Quando eu sempre digo isso, eu estou há 10 anos no ensino do empreendedorismo, né? Sou especialista em elaboração de plano de negócios, então eu digo com propriedade que não existe negócio que não deu certo. Existe negócio que a pessoa desistiu antes. Não teve ali a paciência de esperar o alcance desse resultado. Então, quando eu falo sobre buscar referências, é buscar referências ali possíveis, tangíveis, alcançáveis. Não só pensar em se inspirar nesses grandes que estão nessa jornada há muito tempo ou que têm acesso a recursos que você não tem, como uma grande equipe, um grande time, mentores muito experientes. Então, as pessoas precisam começar buscando uma referência. Quem é na minha cidade ou aqui no Vale do Paraíba a referência no meu nicho? No nicho de semijoias, quem é a referência aqui no Vale do Paraíba? Eu vou me inspirar nessa pessoa. E tem algo que eu aprendi durante o ano passado inteiro, foi sempre uma busca constante para mim, é olhar sempre o próximo degrau. A gente não olha para a escada como um todo, a gente olha sempre para o próximo degrau. Porque quem está iniciando e ele ficar mirando em quem está no topo ali, quem está lá no último degrau da escada, realmente é uma ponte gigante para construir e é um esforço gigantesco para alcançar. Então, celebrar as pequenas conquistas e buscar referências alcançáveis. Sim. E eu acho que isso é um dos principais fatores do seu sucesso estrondoso agora com o Clube de Negócios, né? Porque eu vi até o story que você postou esses dias que recebeu uma proposta, né, de uma rede de pessoas, de mentores, né, que são, acho que os gurus da internet, que você acha, Bambambãs. que estão aí bombando, mas a gente não sabe qual é a real deles, né? E eu acho que você aqui nesse cenário regional de hoje, as pessoas conseguem, tipo, ter acesso a você mesmo, né? Eu, tipo, hoje, a gente ter essa conversa aqui com você tá sendo muito legal. Então, ter essa aproximação, eu acho que é um dos principais fatores de sucesso também hoje, né, no cenário regional, que as pessoas conseguem... Acessibilidade, E né? é legal de não só ser acessível, mas o quanto quando você participa de um contexto como é no Clube de Negócios, em que as pessoas têm muito acesso umas às outras, elas assistem muitas transformações. Então, a gente tem celebrado recentemente, né, uma mentorada que ela iniciou no Clube de Negócios, que ela não falava com ninguém, ela participou meses sem falar com ninguém, e hoje ela já é colunista de um site. Então, as pessoas assistem essa transformação e aí parece mais alcançável. Ela olha e fala, se a fulana, que é alguém que eu conheço, ela mora aqui na minha rua, eu já acompanho ela há muito tempo, ela viveu toda essa transformação que é tão rápida, as pessoas sempre acham que é tudo tão rápido, né? É um piscar de olhos, Ela né? venceu essa transformação, mas foi preciso quebrar muitas crenças ali, né? E tem outra frase, eu sou uma pessoa muito frasista, isso me Adoro. inspira muito, mas tem uma frase que eu amo, que fala que fazer o que se ama é diferente de fazer coisa legal todo dia. E tem muitos empreendedores que buscam isso, só fazer coisa legal todo dia. Se eu trabalho no que eu amo, tudo que eu vou fazer é legal, mas não é. Você pode amar vender, mas você ama fazer controle de estoque? Você ama estudar sobre estratégia? Você ama criar campanhas, muitas vezes não tendo um bom resultado nessa campanha? Você ama lidar com clientes difíceis? Você ama fazer trocas, mesmo quando você não concorda? Você ama lidar com feedbacks?
feedbacks é algo muito importante, que os empreendedores façam essa busca para melhoria contínua, que ele busque feedbacks reais e verdadeiros. Isso é muito importante para se conquistar dentro de uma comunidade. Isso é muito fácil de se conquistar dentro de uma comunidade. Feedbacks reais e verdadeiros. Sim. Não, e uma questão também, trazendo um pouco para o lado do marketing agora, que é uma pauta que eu lembrei que eu queria muito perguntar para você, né, que a gente está numa era digital, a gente comentou aqui sobre acompanhar essas pessoas que vêm crescendo, ter acesso e inspirações a pessoas que a gente consegue se inspirar de um modo real, né? O marketing digital está com força, né? E a gente falou também sobre essa questão de experiência e de poder experienciar, eu digo, destacar ali naquele seu nicho por meio dessa troca que acontece desde o momento de contato com aquela marca até, no caso, se conseguir, né, a venda final de um produto. E nessa parte digital, eu vejo que muita gente tem muita dificuldade, desde os jovens, por mais que a gente tenha nascido já nessa era digital, até os mais velhos que querem iniciar com certa idade, né, de como fazer sem ser cringe ou sem ser sem conteúdo, porque tem isso também de tipo produzir só por produzir, não produzir com uma intenção, né? E eu acho que muitas vezes essa é muitas vezes a dificuldade que os microempreendedores, ainda mais num cenário que pode ser, digamos assim, mentalmente mais restrito, tem de desenvolver, sabe? Conseguir achar ali esse espacinho de crescimento e como achar no meio digital. Então, você teria algo a dizer em relação a, por exemplo, Ju, é o seguinte, tem gente que começa, igual o Matheus estava até comentando, né? Que não conseguia aparecer no story com a mão, não conseguia aparecer com o rosto dele. A como desbravar esse mundo digital de maneira que consiga construir aos pouquinhos. Sim. Eu entendo a forma como você colocou. Hoje as pessoas usam o digital muito para venda de serviços também. É possível empreender até meu perfil de cliente ideal, que é a mãe que está fazendo a transição de carreira no pós-maternidade. Então ela busca o digital como uma forma de poder conciliar os seus interesses pessoais com profissionais, conseguir trabalhar de casa. E ela com certeza enfrenta essas barreiras até de conflito com a própria imagem. Ela já não é a mesma pessoa, não tem a mesma imagem, a mesma disposição que ela tinha antes de viver esse evento que é a maternidade, né? Para venda de serviços no digital, eu gosto sempre de pensar que o seu cliente ideal era quem você era antes de ser quem você é agora. Vamos lá. Como o Matheus pode explorar essa narrativa de iniciar ali, desbravar o digital? Talvez ele esteja pensando, vou gravar o meu primeiro stories, e eu vou gravar pensando em quem está me assistindo, é alguém que já está muito lá, quem está me assistindo? Vai ser a Brisa, que é aquela que tá sempre lá nos stories todos os dias, ela grava conteúdo, ela grava podcast e tal. Então, olhar para você inspirar pessoas que são muito parecidas com você ou quem você era. Então, o Matheus pode iniciar ali o seu primeiro stories pensando que ele está gravando stories para Maria, que nunca gravou um stories. Então, ela vai olhar, é sempre pensar no quanto você pode despontar como referência para alguém. Eu falo que para vender, você não precisa saber tudo sobre o seu nicho. Você só tem que encontrar pessoas que sabem menos do que você e vender para essas pessoas. Então, quando pensar em você se destacar ou despontar no digital, não pensa em quem vai te assistir que sabe tudo, mas pensa na pessoa que nem começou ainda. Eu tenho certeza que o Matheus, como referência de uma loja de semijoia, existem diversas lojas que surgiram antes dele, até depois dele e que ainda não consegue se inserir no digital. Então, dispensa que você está iniciando, despontando como uma referência para essas pessoas, não para aquelas que já estão muito à frente de você. É o que eu uso hoje dentro da minha narrativa. Eu falo para as mulheres que são exatamente as mulheres que eu era no pós-maternidade. Eu era professora universitária antes da maternidade, eu deixei tudo para viver a maternidade em si, em tempo integral. Passei 3 anos e na hora de recomeçar, eu não quis voltar a ser professora, eu queria algo que eu pudesse conciliar. Criei uma loja de moda, mas eu não sabia nada sobre moda, não sabia fazer combinação de looks, eu nunca tinha vendido produto. Eu sempre fui do nicho de serviços, né? E o que eu encontrei como público ideal? Mães que passaram por essa transição na maternidade. E hoje, né, depois de ter passado a loja de moda e atuando como mentora de negócio, que eu busco alguém que está empreendendo nascente num nicho desconhecido e que não tem resultado. O seu melhor cliente sempre vai ser quem você era antes de saber o que você sabe.
Ai, Sim. sensacional. E eu acho que um ponto, completando o que a Ju falou também, muito importante, eu acho que hoje em dia é começar, né? Porque eu acho que a gente fica muito esperando oportunidades, tipo, eu vou comprar um celular novo, preciso comprar uma ring light nova, preciso de um ambiente perfeito, vou colocar um fundo. Eu acho que as pessoas ficam sempre colocando muitas barreiras, né? Esperando um momento perfeito, uma oportunidade ideal para começar alguma coisa, sendo que você pode começar com o que você tem. Que Exato. foi o que eu fiz também, né? E Eu que acho que também. e a gente, hoje em dia, a gente olha pra trás e vê e fala, ainda bem que a gente começou, né? Porque. Eu olho para minha trajetória, agora eu tenho explorado mais a minha trajetória em palestras e eu Uhum. olho eu apresento essas fotos e eu sempre faço essa virada ali, né? Eu com as Uhum, 2 crianças e falo, olha, e depois eu dei a volta por cima e mostro o que é hoje mais próximo da minha realidade. Eu sou uma pessoa conectada com a moda, então é ali, alinhada, maquiada, fotos e tudo. E essa é a expectativa que as pessoas têm de volta por cima. Mas aí depois eu vou para a sequência e mostro que isso é só expectativa. A realidade da minha volta por cima foi um celular baratíssimo, que a imagem era péssima. A minha expressão era muito triste, porque eu não tinha ainda me uhum. encontrado nesse novo corpo e estava com muito medo do julgamento das outras pessoas, as combinações de moda de gosto duvidoso. Essa é a Todo mundo passa volta por por essa cima. fase. Essa é de fato dar a volta por cima. A sua volta por cima não é quando você sai de onde você está e alcança o sucesso. A sua volta por cima é quando você dá o passo de sair onde você está. Uhum, Essa é de fato a verdadeira volta por cima. sim. Então, a gente vê, né, relatos, assim, de quem não consegue dar esse primeiro passo e muitas vezes, né, esse tanto de opção, digamos assim, para dar este primeiro passo é desesperador, no sentido de, como a gente já citou aqui, eu achei muito interessante, ter tantas opções atualmente e não ter esse pontapé muitas vezes de apoio, né, do tipo, ninguém falando para você, vai dar certo, Não, né? é isso, Júlia, ainda é bom. Quando não tem ninguém falando, vai dar, ninguém está te impulsionando para ir. A parte pior é quando tem pessoas ali te subjugando. Então, pessoas do seu lado falam assim: você não vai. Você não vai. Ai, tá ridículo. Isso tá E que péssimo. cai Ai, não tem naquele assunto, e coragem. cai naquela questão que sempre são pessoas muito próximas da gente, né? Às vezes até São familiares, pessoas são as piores, importantes, né? são pessoas importantes, porque quando você posta ali o seu primeiro stories, vamos falar do digital, do iniciar no digital, e você tem o julgamento de alguém que você não se importa, alguém que você nem conhece e falou não gostei, para você isso é indiferente, mas quando é Uhum, alguém que você considera, é sua mãe, seu marido, seu namorado, sua irmã, né, sua prima, alguém que você tem consideração, aí é mais difícil. Por isso que hoje é tão importante buscar recursos e opinião também de uma pessoa isenta de emoções. Eu acho que o mentor ele atua muito como sim. alguém que olha para o seu negócio isento das paixões. Porque quem inicia um novo negócio coloca muito das suas próprias paixões no seu sonho. E a gente sabe que o que a gente mais ouve sobre paixão dentro do contexto de relacionamento é o quanto a paixão nos cega. Assim é como quando nós criamos um negócio ali somente motivado pela paixão e pouco conhecimento de mercado, de público, de marketing, de venda humanizada, de estratégia. E ter essa visão de fora, eu lembro quando eu fiz a minha primeira mentoria com você, aí foi só eu e você, sem a minha mãe, né, a primeira que a gente fez, e logo que eu terminei, nossa, minha cabeça ficou borbulhando de ideias, de coisas, né, com esse primeiro contato que eu tive. Aí eu fui, passei para minha mãe tudo isso que a gente, né, teve nessa troca, aí ela falou assim, Matheus, isso sempre foi uma coisa que eu sempre falei para você, mas eu acho que ter uma pessoa de fora, né, com uma visão externa, né, com outros olhos mesmo, vendo o nosso negócio, eu acho que faz total diferença, né, Isso vale para as duas coisas, viu, Matheus? Vale para quando é alguém que está ali atuando como alguém que critica as suas ações e vale como alguém que te impulsiona também. Porque Uhum, o empreendedor, ele vive com a cabeça voltada de dúvidas. Muitas dúvidas, se ele está fazendo certo, se não está, se está bom, se não está. Então, quando é alguém que ele sabe, me critica muito e faz uma crítica, pensa, porque você não quer o meu sucesso, porque você não quer me ver crescer e tudo. E quando é alguém que fala, ficou incrível, não, fala isso porque gosta de mim. Isso é algo que eu trato muito dentro das mentorias e de palestras, do quanto a gente é moldado pelo ambiente e o quanto a visão das pessoas que nos protegem, elas nos limitam. Porque as pessoas pensam assim, não, porque ele me critica e não quer que eu cresça, mas quando tem a pessoa do lado que está também tentando lidar com esse novo ser, à medida que a gente vai avançando em resultados dentro do empreendedorismo, a gente vai assumindo outro posicionamento.
Eu não sou a mesma mentora que iniciou as mentorias há 2 anos atrás. Eu não Uhum. sou a mesma pessoa, eu não sou a mesma mãe, eu não sou a mesma amiga, eu não sou a mesma nada. A gente vai se construindo dentro desse posicionamento. Então tem que olhar também com uma certa empatia para os nossos parceiros, né, para os nossos pais, para os nossos amigos, porque eles também estão lidando com esse novo posicionamento, com essa nova pessoa, com essa nova construção de pessoa dentro do contexto de quem é empreendedor, né? O empreendedor ele está em Sim. constante evolução. Talvez você não consiga que o seu amigo, seja de anos, consiga te acompanhar nesses novos. Eu digo por mim, eu sou hoje uma pessoa que vive na rotina que vocês estão vendo hoje. Sai de uma gravação de um, vai para a gravação de outro, sai para uma palestra, sai para um treinamento, atende uma mentoria. E será que essas amizades que têm interesses diferentes que os meus conseguem conviver comigo com a mesma constância que convivia antes dessa minha realidade? Não. Então é importante ter esse olhar empático também para o ambiente que nos cercam e pensar que todo mundo está lidando com um novo posicionamento, né? Sim, não, isso é muito louco, né? Porque a gente vê que muitas vezes aquela pessoa, essa questão de relacionamento, eu acho que é uma, talvez, das principais, assim, que a gente acha que ela te apoia, que ela tá ali pra tudo. Aí chega quando você dá um passo pro melhor, na sua visão, obviamente, mas num contexto de, assim, correndo atrás dos seus sonhos, mas só porque não é de acordo com a expectativa dessa outra pessoa, não te apoia. Então fica como se você tivesse errado ali naquela situação de querer algo novo, querer crescer em certo nicho, né? Sendo que muitas vezes é tipo assim, a pessoa não quer nem te quer ver bem, né? E é muito pesado, Júlia, você carregar alguém com você. Existe uma diferença em você carregar alguém, você puxar alguém por 2 passos, e existe uma diferença entre você puxar alguém por uma vida. Então, os interesses compatíveis, vocês que são bem jovens e que estão na construção das suas próprias famílias e dos seus próprios relacionamentos, é muito importante buscar pessoas que estejam na mesma expectativa de crescimento que você, ou que esteja Uhum. alinhado com o que você busca para a sua vida. Porque é muito difícil você tomar a decisão, né, de ter um parceiro de vida que tenha o pensamento muito desalinhado do que você busca. Vocês que estão dentro do contexto de construção. Quem já tem esse Sim. parceiro, é claro que vai buscar ali, né, adequação, cada um cede um pouco. Mas quem está nessa fase de construção, é importante que olhe alguém que possa caminhar junto com você e não que você tenha que puxar essa pessoa, porque isso se torna pesado lá na frente. É como a gente, se você carrega uma sacola por um quarteirão, dá, vai carregar por É, 1 quilômetro, a sacola vai cada vez ficando mais pesada, né? sim. E é triste também para a pessoa que fica. E que ela tem que correr para te acompanhar quando ela Sim. vive em outro ritmo. Brisa, estamos encaminhando agora pro final. O papo tá muito Eu bom. passaria muito Sim. tempo falando com vocês. Também, Sim. tá? Ainda acho que renderia mais algumas horas aí de podcast. Então, pra gente poder encerrar com chave de ouro, eu queria. Você falou sobre o sucesso, né? E durante o meio do podcast, eu queria saber, na sua visão, pra você hoje, então, o que é sucesso? Se você acha que você já atingiu o sucesso, o que é sucesso pra você? Aí tem uma frase, eu sou muito frasista, então tem uma frase que eu identifico sempre com que sucesso é você se divertir pelo caminho, que é rir e rir com frequência e saber que alguém viveu ou respirou melhor porque você existe. O meu maior medo é viver uma existência medíocre e uma existência que não tenha valido nada. E eu quero viver uma vida cheia de significado, e isso para mim condiz com a transformação de pessoas. Então, saber que eu vivi e contribuir para deixar o mundo melhor e para transformação de outras pessoas, para mim isso é ter sucesso. Amém. Sensacional. Brisa, muito obrigado pela sua participação. Nossos mais sinceros agradecimentos por você ter disponibilizado o tempo, que a gente sabe que hoje em dia é uma coisa muito preciosa. Então, de verdade, muito obrigado. Eu, todo o meu grupo, Sim, te agradeço muito a sua agradecemos muito a sua participação. colaboração. Acho que quem vai assistir vai ter uma nova visão sobre o que é ser um microempreendedor aqui. Além de se sentir extremamente motivado a realmente conquistar seus sonhos, tacar um pi para todo mundo e correr atrás, que é isso Isso que mesmo. importa, né? Dar o primeiro passo, como a gente disse aqui muitas vezes. Exatamente. Muito bom, muito obrigada, estou honrada, estou muito surpresa, né? Fui positivamente surpreendida com a forma de pensar, e é muito legal ver as novas gerações com esse pensamento, essa cultura empreendedora que enxerga o empreendedorismo como um estilo de vida e não só como um negócio, né? Sim, Sim. exatamente.
Lembrando que o podcast Ser Empreendedor faz parte do projeto de aplicação, pesquisa e extensão PAPEC. É uma proposta, um projeto, né, dos alunos do terceiro semestre de Publicidade e Propaganda e que vai estar disponível aí nas plataformas principais de podcast. Podcast Ser Empreendedor. Uma produção dos alunos do terceiro semestre do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Taubaté.